Aleluia. 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 Eu não sei você, mas eu já ouço cadeias quebrando. Eu não sei você, mas eu já ouço cadeias quebrando. Ei, Brahmamasuri Kandana Malamashuri Kindiri Mamamase. Rembronde subro combrondos de branda sheki primas. Brumbronde andasture Kandra Mamashuri de Ketri Mamas. Rebro brose Kandra Masiri Brambroso de Randrandrastre Kibrobus. Rede Shode Manasi Bro Rokodo de Semas. Rebore Cero Code Ashera Masi Obromos. Ei, Shodere Mamama Sere Mamama. Rideo Sobra Mamama Shere Reva. Rembranda Sebre Brebre Kidri Mama. Rende Amramra Se Obro Broso de Kandra Mama. Ei, Mamama Shere Kidri Mamama Su. Ei, aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite. Espírito Santo, nós desejamos mais do Senhor. Oh, aleluia. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Aleluia, 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 aleluia. O xerandrandas dobro combrondeas. Ei, brondoche quembromasse, brondeandas teu candramas. E condronde achou de massure candramamas. E brombrondeira branda suricandra mamamashi. E brondeia nasso broco brondeanda chode de que cremas. Redere brosea namashi. E bronasse odere branasse condramas. Brombrondeia branashi quembre nemesea namamas. Brombrondeia brosodre branashi. Re brombrondeia andarassi rocumbros. Brombrondeas, e condremassi, combrobroche, e brondemassi, combrondaste, cambra, brassi, brebra, bracho, obra, mamassi, de lebra, bramamassi, de candra, mamás. Oh, aleluia, oh, aleluia. Espírito Santo, toma esse culto nas suas mãos. O Senhor é o dono, o Senhor é o dono de nós, das nossas vidas. O Senhor é o nosso dono, o nosso Pai, o nosso bem maior. Pai, te agradecemos por esse culto. Te agradecemos pelas coisas que aconteceram nesse lugar, Pai, pelas manifestações do Teu Espírito. Eu creio nas manifestações do Teu Espírito, Pai. Seja conforme você quer, da maneira que você quer, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pode se sentar, igreja. Graças, pais queridos. Obrigado, banda. Vocês estão bem? Boa noite. Se puderem apagar essa luz aqui para mim. Aleluia. Glória a Jesus. Agora sim, estou vendo o povo de Deus aí. Glória a Deus. Deus é sempre bom. Amém, irmãos? Nesses últimos tempos, nós temos ouvido muito falar a respeito da bondade de Deus. E a gente precisa entender uma coisa, não é somente você ouvir da bondade de Deus, é você viver a bondade de Deus. Meu irmão, eu não sei a situação que você chegou aqui nessa noite, eu não sei quais são os problemas que apareceram para você, mas eu quero dizer para você que o maior habita em você. Não existe problema maior que o nome do Senhor Jesus. Não existe nada que seja maior do que o nome do Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os demônios, quando ouvem o nome de Jesus, eles tremem. E você precisa saber disso.
Você é um filho de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a palavra de Deus dentro de você. Nada e nem ninguém pode parar você, nem impedir você de receber aquilo que Deus tem para as suas vidas. Talvez você não entenda, você pode estar passando por uma situação hoje. Não se preocupa não. Depois da obediência sempre vem a bênção. Continue firme na palavra, continue firme no Senhor. Ele continua sendo Deus, irmãos. Ele continua sendo Deus. Guerras, rumores de guerras, problemas, mas a palavra de Deus não muda. Deus não muda. Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro. Ele não mente, a palavra dele não mente, ele é fiel, ele continua sendo fiel. Então, somente continue crendo no Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar a respeito das manifestações do Espírito. Sabe, irmãos, quando nós paramos para estudar certas matérias, a gente nunca pode achar que a gente já sabe tudo. Quanto mais a gente estuda da palavra, estuda das coisas do Senhor, quanto mais a gente se aprofunda, parece que é um poço que vai minando água. Mais você vai aprendendo. Mais você vai aprendendo, que chega um momento que você fala assim, rapaz, eu não sabia de nada. Sabe, você precisa entender que você precisa se lançar no Senhor. Você precisa se lançar aos estudos, à oração em línguas. Você precisa entender que o Espírito Santo é o seu parceiro, é o seu amigo, é o consolador. É Ele quem te ajuda. Sabe, você não precisa da autossuficiência. Você não foi criado por Deus para ser autossuficiente, muito pelo contrário. Deus, Ele quer um relacionamento com você. Deus, Ele quer te ajudar, Ele quer te promover, Ele quer te levar a lugares maiores. Mas você precisa se lançar, você precisa fazer a sua parte. Eu vou começar aqui falando a respeito do rema. Se você já fez o rema, glória a Deus, graças a Deus. Não parou por ali. Sabe, irmãos, eu já fiz o rema, mas quando eu pego as apostilas para poder ler, para poder reler, como o Senhor fala ao meu coração. E tem coisas que até hoje eu vejo, que parece que eu falei assim, gente, como é que eu passei por aqui? Eu nunca percebi isso. Porque existe uma revelação na palavra para a gente. Existe algo do Senhor na palavra para a gente. A palavra do Senhor, Jesus diz... Em João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O espírito é algo que dá vida a qualquer coisa, irmãos. A palavra de Deus é espírito. Quando você está cheio da palavra, você está cheio do quê? De vida. Então, não deixe de estudar a palavra de Deus. Se você não fez o rema ainda, faça o rema. Faça a sua parte e deixe que o Senhor faça o resto na sua vida. Quando eu estava estudando a respeito das manifestações do Espírito, e eu pedindo direção ao Senhor, em oração, sabe, irmãos, me veio uma paz fora do comum, falando a respeito disso. E antes de eu adentrar aqui nos slides, eu quero dizer para você que o ministério do Espírito, ele continua atuando. E nós estamos na dispensação do Espírito. Tudo aquilo que você via como natural, a partir de um tempo, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo dentro dessa igreja. Nós temos falado sobre isso, nós temos declarado isso, nós temos profetizado isso. E eu sei quem tem falado com a gente, eu sei quem tem dito isso. Coisas extraordinárias, elas vão acontecer. E o Senhor está preparando a igreja para que quando as coisas sobrenaturais acontecerem, você não venha achar como coisas normais. E você não venha se assustar. Curas extraordinárias vão acontecer aqui no nosso meio, irmãos. Pessoas estão sendo preparadas, instruídas do seu espírito, recebendo da palavra, recebendo da unção, porque em pouco tempo, em breve tempo, nós vamos ver essa manifestação acontecendo. Isso é promessa do Senhor. Tudo o que acontece, irmãos, dentro da igreja, vem do Espírito Santo, vem da vontade de Deus. Quando eu estava estudando sobre manifestações do Espírito, eu falei, gente, como Deus é organizado. A gente olha a coisa, parece que Deus está, é tudo desse jeito, é tudo uma coisa só, é tudo de uma maneira só. Não, irmãos, Deus é organizado, Deus é um bom arquiteto, é um bom planejador. Deus, Ele sabe o que Ele faz. E Ele deixou tudo preparado pelo Espírito para a igreja, para que a gente venha crescer, para que a gente venha avançar nos planos e nos propósitos dEle. Amém? As manifestações do Espírito. Primeiro de tudo, irmãos, antes de falar, a gente não pode falar das manifestações do Espírito sem antes falar da pessoa do Espírito Santo.
a gente precisa entender que o Espírito Santo ele faz parte da Trindade. Você sabia que você deve exaltar o Espírito Santo, que você deve adorar o Espírito Santo, que você tem que bendizer o Espírito Santo? Muitas das vezes nós esquecemos dessa parte. Achamos que o Espírito Santo ele tem que fazer toda a parte e nós ficarmos à parte disso. Não, irmãos, o Espírito Santo é Deus. Diga comigo, o Espírito Santo é Deus. Que isso fique gravado no seu coração. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é um choque elétrico que você bota o dedo na tomada e você está sentindo alguma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa e ele deseja ter um relacionamento íntimo comigo e com você. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você tem a pessoa, o próprio Deus dentro de você. Às vezes as situações, elas chegam, os problemas, eles chegam para tentar tirar você da verdade da palavra. Mas, irmãos, não é porque o problema chegou que o Espírito Santo saiu de dentro de você. Ele continua dentro de você. Aleluia. O Espírito Santo é Deus. Eu vou me habituando aqui. O Senhor Jesus disse: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. João 14, 10, 11. Toda a palavra vai estar aqui nos slides, amém, irmãos? Para a gente ganhar tempo. Jesus estava falando aqui de duas pessoas da Trindade, dele e do Pai. Jesus estava falando com Filipe, estava falando dele e do Pai. Olha, crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Só que desde o princípio, irmãos, desde os inícios, desde o início, sempre a Trindade esteve junta. Pai, Filho e Espírito Santo. O homem caiu, mas já havia um plano de Deus, um plano de redenção para o homem. E esse plano de redenção incluía o Senhor Jesus e incluía o Espírito Santo. O projeto de Deus, o plano de Deus não acabou simplesmente quando Jesus morreu, porque nós não estamos no céu ainda, nós estamos aqui na terra. O Espírito Santo ele está conosco para nos ajudar nesse período, até quando nós estivermos com o nosso Pai nas regiões celestiais. Eu vou subir, você vai subir também? Aleluia. Então Jesus estava falando aqui primeiro sobre ele e o Pai. Mas logo depois, lá no versículo 16, Jesus fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, ou seja, uma terceira pessoa, um outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Diga: o Espírito Santo habita em mim. Você crê nisso, irmão? Estamos conhecendo um pouco do Espírito Santo. Estamos tocando coisas aqui a respeito do Espírito Santo. O Espírito, o maior. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que o quê? Que está em vós, do que aquele que está no mundo. Smith Wigglesworth, aleluia. Sou 1000 vezes maior por dentro do que eu sou por fora. Eu amo essa frase, irmãos, porque essa é a consciência que o cristão, que o crente precisa ter, que o maior habita dentro dele, e que nós somos muito maiores por dentro do que por fora. Sabe, irmãos, às vezes a gente não sabe da capacidade que o Espírito Santo nos dá para fazer certas coisas. Às vezes nós não estamos entendendo o plano de Deus, o plano de redenção e o Espírito Santo dentro de nós. Você é um filho de Deus, você é um ser recriado, você é uma nova criatura e você tem o Espírito Santo dentro de você. Você não é uma pessoa inerte, você não é uma pessoa parada, você não é uma pessoa que é ignorante, não. Hoje você é ensinada pelo Espírito Santo, você é instruída pelo Espírito Santo, você é guiada pelo Espírito Santo e você precisa ter essa consciência. Smith Wigglesworth disse que sou 1000 vezes maior por dentro do que sou por fora. Quando você para pensar nisso, irmãos, você imagina o poder que esse homem tinha e usava através da sua fé e através do Espírito Santo.
Quem já leu a respeito dele sabe que coisas grandiosas aconteceram porque ele cria no poder do Espírito Santo. Ele tinha consciência de quem estava dentro dele. Você está aqui hoje no culto de ensino para quebrar sofismas, para quebrar pensamentos errados, para saber quem você é, para saber quem é a pessoa do Espírito Santo, para que você possa aprender, para que você possa entender e colocar em prática. Amém? O Espírito Santo é o poder de Deus. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em Romanos 15:18 diz o seguinte: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo também tinha consciência por quem ele fazia todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nós fazemos as coisas não é por nós mesmos, não é porque nós somos capazes, porque nós somos muito bons. Há um Espírito Santo dentro de nós. Nós fomos ungidos pelo Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus para fazer as mesmas obras que Jesus fez aqui nessa terra. O que está faltando então para que essas coisas aconteçam? Sabe, irmãos, nós precisamos entender que nós vivemos por fé. Primeiro você precisa entender quem você é, o que você tem e crer naquilo que você é e no que você tem. Quando você vai impor as mãos sobre a cabeça de uma pessoa, não é você que vai fazer com que aquela pessoa seja curada. É o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus que habita dentro de você. Quando você está declarando a palavra de Deus, você está dando condições para que o Espírito Santo de Deus comece a fazer o que ele precisa fazer na sua vida. Há poder no Espírito Santo, há poder na palavra de Deus. O Espírito Santo é poder de Deus. Quando nós estamos orando em outras línguas aqui, irmãos, nós não estamos entendendo o que nós estamos orando, mas um poder está sendo liberado. Algo está sendo feito em você e através de você. Amém. Aleluia. Sabe, nos nossos cultos de oração, nós temos percebido que o Espírito Santo tem se movido na vida de pessoas. Mas por quê? Elas têm crido em que elas são, elas têm crido na oração em outras línguas. Você não pode olhar as coisas do Senhor como coisas normais, como coisas comuns, porque elas não são. As coisas do Senhor são sobrenaturais. Sabe, irmãos, você está vendo esse prédio aqui desse tamanho, você pode dizer assim: nossa, que prédio bonito, maravilhoso. Mas sabe que a intenção de Deus é para nos dar um prédio muito maior? Isso já está no coração de Deus, eu já falei isso aqui. Eu já tive a visão sobre esse lugar, de um lugar se desenrolando, muito maior do que esse, desenrolando para os lados e para trás. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Mas para que essas coisas elas se manifestem, você precisa entender o seu lugar em Cristo Jesus e o Espírito Santo que está dentro de você. Amém. Falar das manifestações do Espírito sem falar do Espírito, irmão, não tem como. Sabe que você precisa estar alinhado com o Espírito Santo. Tem pessoas que não entenderam ainda a oração em línguas, tem pessoas que não entenderam o fato de orar, não entenderam o fato de estudar a palavra, estão perdendo o melhor de Deus. Isaías 1:19, o Senhor diz o seguinte: se quiserdes, e o quê? E me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Existe uma condição, existe um melhor dessa terra? Existe. Mas para você chegar no melhor dessa terra, você tem que dar ouvidos ao Senhor. E o Espírito Santo está dizendo: olha, vai lá para a palavra, vai lá para a oração, vai orar em línguas, se junta lá com o pessoal na sua igreja, chega uma hora mais cedo e vai lá para baixo orar com o pessoal. Ei, irmãos, Deus é intencional. Só que as pessoas, elas pensam o seguinte: é só o venha a nós, mas o vosso reino, nada. E no reino de Deus não funciona assim não, irmãos. A lei da semeadura, ela funciona no campo natural e no campo espiritual. O que você está plantando no teu campo espiritual? O que você está plantando na sua vida espiritual, irmãos? Às vezes você está querendo ter grandes resultados, mas com pouco sacrifício ou com pouca resposta à palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está querendo ver grandes coisas acontecendo, mas você não se move em direção àquilo que Deus está mandando você fazer.
Você quer resposta na sua vida financeira, você quer resposta dentro da sua casa, no meio da sua família, você quer a resposta de Deus. Mas quanto tempo você tem estado ali, irmãos, em oração? Quanto tempo você tem orado em outras línguas? Quanto tempo você tem parado para ouvir o Espírito Santo? Quanto tempo você tem adorado o Espírito Santo? Pedido direção ao Espírito Santo? Ei, irmãos, respostas vão chegar na sua vida quando você entender que você precisa orar em outras línguas. Talvez tem pessoas aqui que estão buscando respostas, não receberam ainda porque não entenderam da oração em outras línguas. Faz parte, é do Espírito. Você sai do seu campo natural para você ir para o campo espiritual. Amém. Ei, irmãos, Paulo disse, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Mas as pessoas ainda querem lutar na carne. Elas querem lutar na carne. Elas querem lutar do jeito delas. E não funciona assim no reino de Deus. Plante a coisa correta no reino espiritual e você vai colher a coisa correta no mundo espiritual. Aleluia. Vocês estão aqui ainda? Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar aqui do fruto e as manifestações do Espírito. Na aula passada que nós tivemos aqui, o culto passado que eu ministrei, nós falamos sobre o fruto do Espírito. E há um contraposto entre o fruto e as manifestações do Espírito. E aqui é o que eu quero que você preste bastante atenção. Quando o homem nasce de novo, ele passa a ser templo. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. E esta é a porta de entrada para a manifestação do fruto do Espírito humano recriado, com os seus 9 aspectos, que estão lá em Gálatas 5, 22 e 23. Deixa eu explicar isso aqui para você. Quando você nasce de novo, você tem uma medida do Espírito dentro de você. O Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de você. O Espírito Santo habitando dentro de você, ele vai te capacitar. Vai ser a porta da entrada para te capacitar para que você ande no fruto do Espírito. Amor, fidelidade, paciência, lealdade. Amém? Para a segunda parte agora, quando o homem é batizado no Espírito Santo, com evidência inicial de falar em outras línguas, torna-se um canal para as manifestações dos 9 dons espirituais que estão lá em 1 Coríntios, capítulo 12. É a linha do versículo 7, não, é versículo 8 ao 10. Então, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela se torna o quê? Um canal do Espírito Santo. Então, são duas coisas distintas. A primeira, quando você nasce de novo, você se torna um templo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Amém? Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você se torna um canal. Canal, amados, não é aquilo para você ter e para você reter. Canal é algo que chega em você e vai para algum lugar. Então você passa a ser um canal do Espírito Santo. Aleluia. Estou aprendendo a mexer nesse negócio. O fruto do Espírito é o resultado da presença do Espírito Santo em nós. É o resultado de um espírito recriado. Ei, o fruto do Espírito só consegue ter quem é nova criatura. Só consegue andar em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, quem tem o Espírito Santo. Quem é uma nova criatura. Diga graças a Deus. Uma manifestação visível de um poder invisível que age por dentro, moldando o nosso caráter e o nosso comportamento. Moldando o nosso caráter. Sabe, irmãos, você precisa entender que o Espírito Santo agora ele habita dentro de você e ele vai te ajudar a andar de forma correta. Se você quiser andar em amor, você vai andar em amor e ele vai te ajudar. Se você quiser andar em longanimidade, ser paciente, ele vai te ajudar. Se você quiser ter paz dentro de você, ele vai te ajudar. Por isso que o Espírito Santo, irmãos, precisa ser valorizado. Você precisa adorar mais o Espírito Santo. Você precisa se render mais ao Espírito Santo. Nós temos falado aqui aos cultos, nós temos visto ministrações aqui maravilhosas, o Espírito Santo se movendo no meio de nós. Porque pessoas têm entendido e têm rendido o seu coração ao Espírito Santo. O Espírito Santo é um cavalheiro, ele não vai chegar aqui, vai invadir e vai fazer nada não, irmão. Quando ele encontra um ambiente propício, a adoração está acontecendo aqui, as pessoas estão abrindo o coração aí, pode ter certeza que as manifestações do Espírito elas vão acontecer. Aleluia. O fruto do Espírito é o que nos dá condições espirituais para lidar com pessoas. Nós vamos chegar lá. Os dons do Espírito são o resultado do poder do Espírito sobre e através de nós. É o resultado do batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder.
Eu achei interessante essa frase. É a sineta do jantar de Deus, convidando o mundo a vir participar do banquete. Ou seja, os dons servem para trazer pessoas para perto de Deus. Aleluia. 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 É a sineta de Deus, é o sinal do jantar de Deus, convidando o mundo, através da minha vida, através da sua vida, cheios do Espírito Santo, para fazer parte do banquete, irmão. Sabe, a gente precisa ver certas coisas. A Suelen, a esposa do apóstolo Guto, está lá na Ucrânia, irmão. Quem viu a live ontem? Quem teve a oportunidade de ver a live ontem? E ela falou uma coisa interessante, ela falou que quando recebeu o pastor falando a respeito do que veio no coração dele para poder ajudar os ucranianos, ela foi despertada para ir para lá, irmãos. Você sabe o que é isso, ser despertado? É sinal do fruto do Espírito, se chama amor. Ela não olhou para casa, ela não olhou para o marido, ela não olhou para nada. Ela simplesmente foi tocada pelo Espírito e respondeu ao Espírito, e pessoas estão sendo lá, alcançadas pela vida dela. Irmãos, ainda que eles ganhem uma pessoa para o Senhor Jesus lá, ainda que eles ajudem uma pessoa, o reino dos céus está em festa. Se todo mundo tivesse essa mentalidade, irmãos, sabe, às vezes o Espírito Santo está chamando você para orar para um irmão, e você não está orando. Ah, não, isso é coisa da minha cabeça, esse irmão nem precisa de orar, eu nem gosto desse irmão. Deus vai chamar você para orar para o irmãozinho que você não gosta mesmo. Você ainda não entendeu como é que seu pai é, não, irmão? Por aquela pessoa que você acha que tem menos apreço, é que mais Deus vai colocar dentro de você o amor para você orar por ela. Sabe por quê, irmãos? É interesse de Deus que a gente ande demonstrando tanto o poder que Ele tem, quanto o amor que Ele é. Suelen está demonstrando o poder, não, ela está demonstrando o amor de Deus naquele lugar. E pelo amor de Deus, as pessoas estão sendo alcançadas pelo poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Você sabe o que é isso, irmão? Você deixar tudo ir lá para o meio de uma guerra, lá na fronteira. Mas maior é o que habita nela do que aquele que habita no mundo. Aleluia. Aleluia. Os dons servem para trazer pessoas para perto de Deus. Aleluia. A habitação do Espírito Santo é para a frutificação. A plenitude do Espírito Santo é para o serviço. Aleluia. A habitação do Espírito Santo é para a frutificação. É algo dentro de você, é algo em você que vai alcançar pessoas. A plenitude do Espírito Santo é para o serviço, é para o ministério, é para a demonstração do poder de Deus. A plenitude do Espírito vem quando nós recebemos o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, independente de você ser um ministro ou não, você já está habilitado pelo Espírito para demonstrar o poder dele. Você entende isso? Você não precisa ser um pastor para ir para dentro de um hospital e impor a mão sobre a cabeça de uma pessoa, porque você tem o Espírito Santo dentro de você e você está cheio de poder para ordenar que o mal saia e que aquela pessoa seja curada em nome de Jesus. Você está entendendo o que está sendo falado nessa noite, irmão? Deus está tirando a gente de uma zona de conforto, de comodismo. Você está aprendendo o que você pode fazer e que você deve fazer. Pessoas estão lá fora, morrendo, padecendo, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes as pessoas estão tímidas e estão ignorantes do que ela pode e o que ela deve fazer. Ah, eu não posso impor as mãos, porque só um pastor pode impor as mãos. Aonde é que está escrito isso na palavra? Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você é carregado com o poder do céu. A sua palavra, ela tem poder. Se você crer, você vai fazer maravilhas como Jesus falou. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. O fruto revela o caráter de Deus em nós. Os dons refletem o seu poder. Epa, os frutos revelam o caráter de Deus em nós. Deus é amor? Amém? Então, o fruto que há em mim, o amor, vai refletir o caráter de Deus em mim, irmãos. Se o meu pai ama, eu amo.
Se o meu pai ama, eu estou refletindo aquilo que eu tenho do meu pai. Lá nos inícios, o Senhor, lá em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe, irmãos, para quem está lá fora sofrendo, você é Jesus. Porque Jesus habita dentro de você. Sabe, irmãos, as pessoas estão sofrendo demais. Demais. Às vezes eu estou em determinados lugares e o Senhor toca no meu coração, vai lá e fale para aquela pessoa que eu a amo. Só isso. Olha, Jesus ama você, minha irmã. Você não sabe como Jesus te ama. Irmãos, as pessoas se debulham em lágrimas. As pessoas estão sedentas por resposta. As pessoas estão sedentas por Jesus. E nós não podemos estar intimidados, nós não podemos estar parados, nós não podemos estar estacionados. Deus não está estacionado, Deus não está parado. Você acha que Deus está parado lá na Ucrânia, irmão? Milagres têm acontecido lá, irmãos. Milagres têm acontecido lá. Pessoas estão indo para o subterrâneo para poder adorar o Senhor. Irmãos, Deus está lá. Deus está lá, irmãos. E é através da minha vida, através da sua vida, que o Espírito Santo quer manifestar o poder dele aqui no meio. Aqui, na igreja, seja em Brasília, seja no Brasil, seja na Ucrânia. Mas você precisa ter a consciência do Espírito Santo de Deus dentro de você. Ele está habitando em você para que você venha manifestar a santificação pelos frutos. Mas ele também está dentro de você para que você revele o caráter de Deus em você. Os dons vão refletir o poder dele. Os dons de Deus é para crescimento da igreja. É para que o incrédulo também veja que Deus é todo poderoso e que não há outro igual a ele. Você não pode ficar tímido com isso não, irmãos. Você não pode ficar com medo de impor as mãos sobre a cabeça das pessoas não serem curadas, não é você quem faz. Outra coisa que eu vou falar para você, entendimento chegando para você aqui hoje. Quando você impõe a mão sobre a cabeça de uma pessoa, e aquela pessoa não é curada na hora, não significa que a sua oração não teve poder, não. Amém? Amém? Irmãos, vai acontecer. Seja naquele momento, seja daqui a um dia, seja daqui a uma semana, vai acontecer. Leia os livros do irmão Reagan, para você entender. Aleluia. Glória a Jesus. São 9 os aspectos do fruto, e são 9 os dons do Espírito. Só que tem uma coisa importante antes. O fruto é desenvolvido por quem? Por Deus? Não. Por nós. Os dons vêm prontos. Os frutos são desenvolvidos por nós. O que isso significa, irmãos? Quando nós falamos a respeito dos frutos, se você quer andar em espírito, não tem como uma pessoa andar em espírito se ela não estiver andando em amor, ou seja, no fruto do Espírito. Quem desenvolve o amor é você. A decisão de amar uma pessoa é você. A decisão de orar por uma pessoa por amor é sua, não é de Deus. Alô, você está aqui? A decisão de você amar os missionários e ofertar na vida deles é sua. Você está amando, irmãos? Você está amando? Você está desenvolvendo o fruto? Olha lá, quem desenvolve o fruto somos nós. Você está no meio da rua, você toma uma fechada, irmãos. Você vai fazer o quê? Domínio próprio. Primeira coisa, mansidão e domínio próprio. É você que produz, irmãos. O Espírito Santo está dentro de você, para que esse fruto venha a ser evidenciado em você. Vá na paz, meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, abençoe sua casa, sua família, vá em paz. Amém. E o diabo, ele faz tudo para que você ande contra os frutos do Espírito. Você pode ver que todos os dias há uma situação que aparece para que você ande fora do fruto, para que você ande fora do amor, para que você perca a sua paciência, para que você deixe de ser longânimo. Ei, irmão, você não é do mundo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Aleluia. Vamos andando mais rápido aqui, que o relógio não para. E ali está o comparativo, fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e dons do Espírito, em 1 Coríntios 12. Sabe, irmãos, é aqui que eu vejo a organização do Senhor, é aqui que eu vejo o amor do Senhor e o cuidado do Senhor com o crente, com o cristão, com a igreja. Olha, vocês têm que andar no fruto, está lá o que é o fruto, mas eu vou dar para vocês os dons do Espírito. Aleluia. O fruto nós desenvolvemos, os dons, eles vêm prontos.
Os dons do Espírito. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Paulo dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Paulo também diz uma coisa igual lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação àqueles que dormem. Toda vez que Paulo fala algo sobre isso, que não quer que a igreja seja ignorante, é porque é importante para a igreja. Você precisa saber dos dons espirituais. Você precisa saber o que são os dons espirituais, como funcionam. A igreja precisa saber. Isso aqui é uma recomendação de Paulo. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que podem chegar dentro da igreja sem conhecimento, sem saber, e achar o que nós estamos fazendo aqui, a manifestação do Espírito está acontecendo, ela pode achar errado. Mas por quê? Porque ela não tem conhecimento. Então a igreja ela precisa conhecer para que ela possa desfrutar. Como é que você vai desfrutar de algo se você não conhece aquilo? Então você precisa saber a respeito dos dons do Espírito. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Dons não são e nunca foram para a promoção pessoal. Os dons são a provisão de Cristo para a igreja, para construir, edificar, amadurecer os santos. Diga graças a Deus. Dons não são e nunca foram para a promoção pessoal. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Toda manifestação do Espírito, ela tem um fim proveitoso. Ela não é para a promoção de ninguém, a não ser para glorificar o nome de Jesus. Os dons, eles estão ali para edificar, estão lá para construir e para amadurecer os santos. Aleluia. O tempo não está ajudando, vamos lá. Outra coisa importante, a Trindade está envolvida nos dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 4, 6. Diversidade de dons lá em cima. Os dons são diversos. Espírito Santo, é Ele que está atuando lá. Na diversidade dos ministérios, que são os serviços, quem atua? Jesus. E na diversidade das realizações, é Deus Pai que faz com que as coisas aconteçam. Aleluia! Da mesma forma que a Trindade trabalha em prol da igreja, tanto eu quanto você somos cooperadores de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para o crescimento da igreja. Saiba, irmãos, que quando você recebeu o Senhor Jesus, você deixa de ser um mero espectador e você passa a ser uma parte atuante do corpo de Cristo. Você está aqui para socorrer pessoas, você está aqui para orar por pessoas, você está aqui para tirar pessoas da mão do diabo, você está aqui para levantar aquele que precisa ser levantado. Aleluia! Deus, o plano de Deus, ele inclui a mim e a você. Ele nos dá as ferramentas que nós precisamos para fazer as coisas corretas, mas nós precisamos entender isso e nós precisamos participar disso. Diga graças a Deus. As manifestações dos dons espirituais nunca virão sem um propósito específico e evidente, que nós acabamos de falar aqui. As manifestações do Espírito sempre vão acontecer com um propósito. Sempre tem um propósito. Um exemplo é a revelação. Virá para trazer libertação, edificação ou para abençoar alguém, não apenas para revelar segredos. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Deus não é fofoqueiro. Deus não está ali para expor a vida de ninguém. O que Deus quer é abençoar aquela vida, é salvar aquela vida, é dar uma direção para ela. Por isso que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É Ele quem nos guia. O Espírito Santo é quem nos guia. Aleluia. Acontecem pela vontade do Espírito, acontece como e quando Ele quer, não podem ser planejados pelo homem. Glória a Deus. Glória a Jesus. As manifestações do Espírito, elas não podem ser planejadas pelo homem, porque não é o homem, vem do Espírito, é como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu não posso chegar aqui, irmão, se está no estudo desse aqui, e fala assim, no começo do culto vai começar o louvor, vou começar a sapatear, rodopiar lá.
no final do culto também um saramalê para lá e para cá. Não, irmãos, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Tudo tem um fim proveitoso. Tudo tem um fim proveitoso. Aleluia. Precisamos entender que somos cooperadores com Deus e o seu propósito, e devemos estar disponíveis, irmãos, dispostos e disponíveis para que o Espírito possa fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Você entende isso? Você está recebendo alguma coisa nessa noite, irmão? Ai, Jesus, estou achando vocês meio calados, não sei porquê. Esteja preparado. As manifestações do Espírito acontecerão onde houver rendição ao Espírito, oração em outras línguas, exaltação à palavra e o louvor e adoração sinceros ao Pai. O Espírito Santo sempre buscará glorificar o nome santo de Jesus. Esteja preparado. Eu vou repetir. As manifestações do Espírito acontecerão onde houver rendição ao Espírito Santo, oração em outras línguas, exaltação à palavra e o louvor e adoração sinceros ao Pai. Sabe, irmãos, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu tenho visto essas coisas acontecendo aqui no Verbo Azul. Isso aqui não é para se mostrar para ninguém, não, irmãos. É fruto de oração. Nós temos pessoas que são de oração nessa igreja. Oração funciona. A oração, ela funciona. Esteja preparado para quando o Espírito Santo falar com você, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo vai começar a falar com pessoas aqui, sobre outras pessoas. O Espírito Santo vai começar a dar comandos para que você imponha as mãos e pessoas sejam curadas. O Espírito Santo vai falar para você colocar a mão sobre uma pessoa e mande o mal embora, mande todo o mal embora. Você tem o Espírito Santo dentro de você, diga comigo, o maior habita em mim. E tudo é possível para mim, porque eu creio. Aleluia, aleluia. Yara, você pode vir aqui, por favor. Aleluia, aleluia.
Pai, graças nós te damos por essa noite, Senhor. Obrigado, Pai, por sofismas caindo por terra, por enganos, Pai, caindo por terra. Obrigado, Pai, pela liberação do Teu Espírito para aquilo que nós precisávamos ouvir e entender nessa noite, Pai. Nós estamos nos rendendo ao Senhor, aprendendo, Pai, a render-se ao Senhor. Toma o nosso coração, Senhor. Toma o nosso coração e fala conosco, Pai. Mostra-nos, Pai, qual é a sua vontade, qual é o teu desejo, o que você quer para as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, você tem a liberdade em nós. Você tem a liberdade nesse lugar. Você tem a liberdade para fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro e declaro uma igreja forte, Pai, no Espírito. Uma igreja de oração. Uma igreja entendendo a oração em outras línguas. Pai, eu oro por pessoas desejosas da Tua palavra. Eu oro, Pai, por uma igreja desejosa, Pai, do Teu Espírito. Desejosa, Pai, das coisas do Senhor, Pai. Desejosas da manifestação do Teu Espírito, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, a igreja crescendo em graça e favor. A igreja crescendo, Pai, diante do Senhor em graça e favor. Pai, que essa igreja ela venha a ser um ponto marcante em Brasília, Senhor. Venha a ser um ponto marcante, Pai, no centro da nossa capital. Venha a ser um ponto marcante para Brasília, para o Brasil, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu creio no mais do Senhor. Eu creio, Pai, na Tua unção. Eu creio, Pai, no Teu poder. Pai, estamos aqui dispostos e disponíveis, Senhor, para o próximo passo. O que você quer de nós, Senhor? Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos. Eu apresento a vida de cada um deles, Pai. Eu sei que você tem cuidado de cada um deles. Eu sei, Pai, que eles estão aqui ouvindo essa palavra hoje por vontade do Teu Espírito. Foi o Senhor que trouxe cada pessoa, Pai. E essa palavra foi dirigida, Pai, para cada uma delas. Que em nome do Senhor Jesus elas não saiam daqui, Pai, da mesma maneira. Mas que elas saiam, Pai, cheias do entendimento, cheias do Teu Espírito, cheias, Pai, da Tua palavra. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, Pai, coisas venham mudar na vida dessas pessoas, Senhor. Que elas venham ter mais o Senhor, Pai. Que elas venham, Pai, procurar mais o Senhor. Buscar mais o Senhor, Pai, adorar mais ao Senhor. Oh, derishi kandramas surebramas. Rebronde anda chore kandramamas sure kandramas. Rombronde anda chore kandramas sure kandramamas. Rombronde anda stoia kandramas sure kandramas tiri kandrababras. Rembronde aste o combronde anda chore kandramas. Rambrandramba surikandramas trobrobronste kandre bresche quimbramas. Rombronde anda stoia mas. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Nós adoramos o Senhor nessa noite, Pai. Nós te bendizemos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te desejamos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Ei, brunesse candramashure candramamas. Remoste anda sobre candramasures. Recondoste ambranda sobre nea sebramas. Requetoros trebrandram sebros. Rumbrandaramasui andramashire kendrimas. Rembrum brendas trebro cumbro broche kedremamas. Rendeus trebrum dreamashure candramamas. Rembrum brum de ambrashodere kedremamas. Rei bro 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 so de candramamas. Rom brom brom de anse de kendrimashi. Re deu shei dramasso de candramamas. Aleluia. 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 Aleluia.